Violência política que mata, estudos que inflamam manchetes mas escondem nuances, campanhas virais que expõem o analfabetismo mediático coletivo e no meio deste caos, uma mulher de esquerda que, pela surpresa de todos nós, fez o que tinha de ser feito. Vamos do extremo da barbaridade ao extremo da manipulação emocional. Vamos da morte real à estatística inflacionada. Vamos da histeria digital à liderança no terreno. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema, olhem, é mau, mas podia ser pior. Antes de continuar, uma pausa estratégica para alimentar este corpo que carrega tanta lucidez. Sim, é a altura da Prozis. E não é só para a malta do ginásio. Isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tens lá snacks, barras, cookies, produtos saudáveis, coisas indulgentes, coisas práticas, coisas para quem treina e coisas para quem só quer sobreviver ao dia sem comer porcaria. E claro, bué da roupa e cenas para a cozinha. No checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e pronto, 10% de desconto. E agora sim, continuemos. Muitos de vocês já devem ter visto este vídeo e foi isto que se passou. Um jovem de 23 anos em Lyon está em morte cerebral depois de ter sido brutalmente agredido à margem de uma conferência. Não estamos a falar de uma troca de empurrões, estamos a falar de selvageria, comportamento animal. A própria notícia diz que a Procuradoria abriu investigação por violência agravada. Não é conflito, não é tensão, não é um clima político. É violência e temos de parar de ignorar estes animais. Segundo o relato, o jovem foi derrubado no chão, a sua cabeça foi atingida repetidamente e pontapeada. Repetidamente pontapeada no chão. E mais, fonte citada indica que sofreu múltiplos ferimentos por arma branca e foi atingida em órgãos vitais. O advogado da família é claro. Foi um linchamento gratuito por parte de vários indivíduos que eram demasiado numerosos e estavam armados e que atacaram implacavelmente a vítima isolada. Implacavelmente isolada. E depois ainda há quem tente diluir isto na narrativa confortável da violência entre extrema-direita e extrema-esquerda. Não! Quando dezenas cercam o homem, o derrubam, dão pontapés, o esfaqueiam. Isso não é um debate ideológico, é barbaridade. Se isto tivesse sido ao contrário, já estávamos com hashtags globais, vigílias internacionais e editoriais inflamados sobre o perigo fascista. Mas quando a violência vem de certos quadrantes, subitamente vira confronto. Como se isto por si só não fosse já gravíssimo. Tivemos a confirmação. Morre jovem ativista gravemente ferido em Lyon. Macron apela à calma. Antes de qualquer análise política, ideológica ou mediática, Quinton morreu. Tinha 23 anos. Isto é o essencial. Um jovem, um estudante, uma vida inteira pela frente. Foi espancado, entrou em coma e não resistiu. Nada, absolutamente nada, justifica isto. O próprio Emmanuel Macron foi claro. Na República, nenhuma causa, nenhuma ideologia justificará jamais a morte. E acrescentou: é essencial processar, levar à justiça e condenar os autores deste ato desprezível. O ódio que mata não tem lugar entre nós. Subscrevo, sem reservas. À família de Quinton, só uma coisa faz sentido dizer. Eu lamento profundamente e muita força. Espero que a justiça seja feita sem aproveitamentos e sem desculpas. Depois da agressão e da morte, os escritórios do LFI foram vandalizados em várias regiões de França. Segundo Jean-Luc, os nossos escritórios foram atacados em todo o país. Ora bem, se condenamos violência política, temos de condenar toda. Espancar um jovem até à morte é inaceitável, atacar sedes partidárias como a retaliação também é inaceitável. Não podemos transformar tragédias em combustível para incendiar ainda mais o ambiente político que só nos empurra para um ciclo de ódio que não acaba. E depois de vermos como a violência política é tratada conforme quem é culpado, vamos falar de outra violência, é que também virou arma ideológica, a tal violência no namoro. Vocês devem ter visto muita coisa assim. Mais de 68% dos jovens legitimam violência no namoro. E isto soa tudo muito alarmante. Mas, mais uma vez, quando escavas a fundo e vais atrás dos estudos que dão origem a estas notícias, é fácil perceber que é tudo treta. Se queres mesmo perceber os meios, os meandros deste tipo de jogadas políticas, económicas e sim, até maçónicas, já sabes onde ir. No Viriatos Premium tens acesso às versões estendidas de todos os meus vídeos, onde eu posso ser bruta, sem filtros,
sem algoritmos a respirar-me no pescoço e sem fingir que o mundo é simples. E não estás sozinho, tens também vídeos exclusivos, artigos de opinião, cursos e e-books de gente que está mesmo na linha da frente desta guerra cultural. Pessoas como a Ruth Souza, o Sal Bochá e muitos outros. Se ainda estás a pensar, será que vale a pena? Sem stress, junta-te ao Viriatis primeiro na sua versão gratuita. Vê as lives em direto, participa no chat, lê os artigos e e-books. Isto é o cheirinho antes do prato principal. E se não fores casmurro e decidires entrar a sério, usa o cupom de Sousa Viegas e tens 10% de desconto. Seja na área gratuita como na área premium dos resistentes, eu quero ver-te lá e fica atento, porque este mês já tivemos a nossa primeira adição à equipe e o Carlos do Just My Opinion já está connosco a dar as suas opiniões mais cruas e sem censura. Siga! E já que falamos de como os conceitos podem ser esticados até perderem forma, vamos então ao caso do chip, que não era chip, mas que fez meio país perder a cabeça. A polémica que rebentou nos últimos dias. Era uma ação de sensibilização. Relationship, produto que fez explodir polémica, faz parte de campanha de sensibilização da APAV. Primeira reação das redes? Meu Deus, estamos num episódio de Black Mirror. E pronto, bastou uma imagem minimalista de um suposto microchip subcutâneo para meio Instagram entrar em histeria moral. O interessante aqui não é o chip, é a velocidade com que influencers começaram a partilhar aquilo como se fosse real. Vivemos numa era em que toda a gente diz combatam as fake news, mas ninguém lê para além do primeiro slide. O relationship, produto que incendiou as redes sociais por causa da sua tentativa de controlar as pessoas que estão numa relação, é na verdade uma estratégia da APAV. Mas mesmo antes desta revelação, bastava ir ao perfil. Estava lá. Era campanha, não era produto real. E ainda assim, influencers a fazer stories indignados, threads gigantes no X, reels com cara de choque. Isto não foi só uma campanha sobre o controle no namoro. Foi também um teste à literacia mediática da malta que vive da internet. E muitos de vocês chumbaram. O relationship é falso, mas o controlo é real. Ver a localização, pedir passwords ou controlar amizades não é amor, é violência. Muda o chip. Aqui entramos no tema sério. Sim, controle obsessivo é um problema real. Sim, há comportamentos tóxicos que se normalizaram. Mas agora vamos falar do lema inicial. 2 chips, um namoro, 0 segredos. E aqui eu tenho um problema, porque no meio da crítica ao controlo acabamos outra vez a martelar a ideia de que segredos são normais. No namoro sério, num casamento, não há segredos estruturais. Há privacidade, mas esta narrativa constante de que pedir transparência é automaticamente violência também é simplista demais. Nem tudo é controlo, nem tudo é abuso, nem tudo é patriarcado digital. Se o discurso não for equilibrado, banaliza-se o verdadeiro problema. Foi uma campanha inteligente. Sim, criou conversa, sim, colocou um tema importante na agenda. Sim, mas também mostrou como é fácil manipular emocionalmente o público. E há aqui uma ironia gigante. Para criticar o controlo, usou-se um mecanismo de choque emocional que manipula percepção e reação. Depois de tanto ruído digital, indignação performativa e campanhas virais, vamos falar de algo raro. Presença real no terreno quando a coisa aperta mesmo. Olhem, quando é para criticar, eu critico. Mas quando é para reconhecer, eu também reconheço. No meio de tempestades, cheias, colapso de estruturas e um caos absoluto aqui na Zona Centro, houve um nome que apareceu constantemente no terreno. Ana Abrunhosa. E sim, é mulher. E sim, é de esquerda. E sim, esteve lá. Não foi só fotografias num gabinete, não foi um comunicado frio no Facebook, foi uma presença constante. Esta notícia diz que, no confronto com estes impactos, a Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, tem sido um dos rostos presentes no terreno, assumindo decisões de evacuação num dos momentos mais críticos da história da cidade. E isto é liderança, ponto. Quando declarou "tenho muito medo da segurança, há infraestruturas que temos de analisar", não foi fraqueza, foi responsabilidade, foi alguém a perceber que vidas humanas estão acima do orgulho político. E atenção! Esta mulher tem currículo pesado, economista, professora universitária desde 1995, antiga ministra da Coesão Territorial, conhecedora dos fundos europeus, das estruturas regionais, dos mecanismos administrativos. Podemos não gostar da cor partidária, podemos não gostar do seu passado governativo, podemos até lembrar a polémica dos fundos e a frase "a mulher de César é séria", mas numa crise concreta o que interessa é, esteve à altura ou não? E parece que esteve. Num país onde tantas vezes vemos políticos a desaparecer quando a coisa aperta, aqui tivemos alguém que apareceu. Eu digo-vos uma coisa, vocês têm que dar a mão à palmatória. Quando aparece, reconhece-se. E há aqui outra ironia bonita. No meio de dias de lama, colapsos de rebentamentos de diques, não foi um macho alfa de gravata a impor autoridade.
foi uma mulher, supostamente mais emotiva, técnica, presente. Isso não invalida críticas futuras, não apaga polémicas passadas. Mas justiça é isto? Avaliar caso a caso. Se Coimbra sair desta tragédia com danos minimizados e respostas rápidas, parte do mérito será dela. E quando alguém cumpre, mesmo sendo do outro lado, o mínimo a dizer é: aqui ela esteve bem. O que é que estes 4 temas têm em comum? Violência, quando convém ignorar. Estatísticas, quando convém amplificar. Campanhas, quando convém manipular. E liderança, quando finalmente alguém aparece. Hoje vimos um jovem morto numa espiral de ódio político, um estudo usado para criar pânico moral sem nuance, uma campanha que expôs a fragilidade intelectual de quem vive de stories indignados, e uma autarca que, no meio da lama, fez o trabalho que muitos homens de gravata não fariam. Isto é o mundo real. É responsabilidade, é caráter e às vezes é a falta dele. Se este vídeo te fez pensar, partilha, e se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.